Boa noite a todas, boa noite a todos. Damos início agora à nossa cerimônia de posse da nova gestão do CBCE São Paulo. Eu sou Elaine Prodóximo, a atual secretária estadual do CBCE, e nesse momento, para compor essa nossa cerimônia, eu gostaria de convidar o professor Pedro Ataíde, que é professor da Universidade de Brasília e atual vice-presidente do CBCE. Boa noite, Pedro, um prazer ter você aqui conosco. Gostaríamos de agradecer a sua presença e vou te passar a palavra para que a gente possa dar andamento a essa cerimônia. Boa noite, Elaine. Uma boa noite a todos, a todas aqui que nos acompanham nessa cerimônia de posse da Secretaria Estadual do CBCE São Paulo. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite de estar aqui representando a direção nacional, né? Parabenizar a gestão que agora encerra, né, sua gestão, no caso em nome da secretária Elaine Prodóximo, a secretária adjunta Vivian Marina Red Ponte, e a dupla, né, de uma tesoureira e um tesoureiro, a Juliana Cristina Barandão e o Bruno Modesto Silveira. Ao mesmo tempo, eu já aproveito aqui, me antecipo aqui em felicitar, desejar uma ótima gestão, a nova gestão que agora se anuncia, Ciência e Democracia, cujo secretário é o professor Daniel Teixeira Maldonado, secretário adjunto Rubens Antônio Gurgel Vieira e o tesoureiro Cleiton César de Oliveira Bois. Eu cito apenas esses nomes, mas gostaria de estender aí minhas felicitações a todos aqueles que compõem essa forma de uma chapa ampliada, né, de uma gestão ampliada. Eu vi que vocês têm adotado esse formato, então minhas felicitações vão a todos aqueles que compõem aí essas duas gestões. Ao mesmo tempo, também não poderia deixar de citar aqui uma saudação especial em nome do nosso presidente, o professor Vicente Molina Neto, que infelizmente não pôde estar aqui presente pessoalmente para essa cerimônia de hoje, e também do nosso diretor de secretarias estaduais, professor Romilson Augusto dos Santos, que também fez questão de me acionar ali no WhatsApp, pedir desculpas por não estar aqui presente, mas faz questão de mandar uma saudação e desejar uma ótima gestão que agora se inicia à frente da Secretaria Estadual de São Paulo, e também parabenizar a gestão anterior aí, coordenada pela Elaine. Bom, eu vou ser muito sucinto, Elaine, não vou tomar tempo de vocês, sei que tem uma palestra, também já parabenizo pela iniciativa de marcar essa transição com uma palestra. Eu queria apenas destacar aqui a importância das secretarias estaduais, né, dentro do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Eu acho que um pilar fundamental para manter o nosso colégio de pé é o nosso corpo de associados, e para manter esse corpo de associados, fundamental o trabalho das secretarias, é um trabalho difícil, né, muitas vezes um trabalho de corpo a corpo, um trabalho também de interiorizar, né, de levar o CBCE para além das grandes capitais, né, então um trabalho fundamental. Mas é um trabalho que também não se reduz só a isso, né, as secretarias, elas também têm um papel importante no debate acadêmico, no exercício político e na produção científica relacionada aí ao nosso Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Acho que engrandece ainda mais o trabalho realizado pela secretaria se a gente levar em conta a conjuntura atual tão desfavorável, né? A gente vive uma crise aí do associativismo, ao passo que a gente tem um reforço da perspectiva individualista, e sem falar no cenário político, né? A gente vem passando aí por uma falta completa de investimentos, de apoio à educação, à ciência e pesquisa, frente a um governo aí marcado pelo signo do negacionismo e do obscurantismo. Nesse sentido, eu acho que mais importante ainda o papel da Secretaria de tentar aí trazer cada vez mais associados para dentro do CBCE. E no caso de São Paulo, né, não poderia ficar de fora, uma secretaria fundamental pela importância que tem no cenário nacional, pelos nomes extremamente qualificados que tem no seu corpo de associados. Importantíssimo a gente ter uma secretaria forte no estado de São Paulo. Finalmente, para encerrar minha fala, eu queria apenas convidar a todos, a todas que estão aqui presentes, nos acompanhando, para o nosso congresso, né, para o Combrace, né, o 22º Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte e o 9º Congresso Internacional de Ciências do Esporte, o CONICE.
Infelizmente, por conta da pandemia, pela primeira vez vamos realizar esse evento aí de forma remota. Falo infelizmente porque eu adoraria poder reencontrar os amigos, né, trocar experiências, né, e aprendizado, mas infelizmente esse ano não será possível por conta dos limites que a pandemia nos impôs. Também de forma inédita esse ano, vamos dividir o evento em duas etapas, e a primeira etapa tem início agora, dia 13 de setembro, se estende até o dia 17, e a segunda etapa também de forma remota, sendo realizada em dezembro, a partir do dia 12 até o dia 17. Lembrando a todos, né, o título do nosso congresso, Educação Física e Ciências do Esporte no Tempo Presente, defender vidas e afirmar ciências. Eu acho que esse título traduz a importância, né, da nossa entidade e a importância tanto dos nossos grupos de trabalho temático quanto das nossas secretarias estaduais. Então, eu agradeço por estar aqui presente e reforço o meu desejo de uma ótima gestão a essa chapa que agora toma posse da gestão da Secretaria Estadual de São Paulo. Obrigado, Dani. Obrigada, Pedro. De fato, é um momento de luta, é um momento de resistência, e esses nossos eventos, pena que não presenciais dessa vez, né, no sentido do corpo a corpo, mas eles nos fortalecem. Agradeço a sua presença, agradeço a ADN, né, por nos dar todo o suporte e a força para esse nosso trabalho nas secretarias. Bom, eu vou também falar algumas coisinhas rapidinhas para que a gente possa passar o bastão mesmo da secretaria para o Daniel, o próximo secretário estadual, já eleito e logo mais devidamente empossado nesse cargo. Bom, nós ficamos, então, à frente dessa secretaria por 4 anos. Foram 2 gestões em que fizemos todo o trabalho no coletivo. 2 gestões em que alguns nomes foram trocados, outros permaneceram, mas ambas com o compromisso de fortalecer essa nossa entidade científica. A nossa chapa para a gestão que ora finda, ela teve o nome de Educação e Ciência Resistências. Começávamos a viver naquele ano de 2019 algo que já era previsto e sinalizado e que agora apenas constatamos como a sua veracidade, que foi o recrudescimento dos retrocessos em todos os âmbitos em nosso país. Da saúde, educação, cultura, segurança, questões ambientais e também apoio à ciência, iniciado após o golpe de 2016 e que se consubstanciou após a eleição de 2018. Tínhamos como objetivos principais de gestão a ampliação na divulgação dos conhecimentos científicos da área, principalmente por meio de eventos, o fortalecimento na luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, e o aumento da divulgação do CBCE entre os pares e de associações ao nosso colégio. No ano de 2019, iniciamos a gestão com uma série de eventos e fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia, pelo isolamento social e a necessidade de ampliação do uso do ambiente virtual. Nossas ações nesse contexto centraram-se nas comunicações via redes sociais e correio eletrônico. Não atingimos, como gostaríamos, o objetivo de ampliar o trabalho em outras instituições de ensino superior e de pesquisa, mas aumentamos o alcance de divulgação do CBCE, como pode ser percebido no aumento das associações que tivemos nesses 2 anos de gestão. Gostaríamos de ter feito mais, mas terminamos a gestão com a sensação do dever cumprido. E nesse momento de fechamento de ciclo, gostaria de agradecer a toda a equipe de gestão da chapa Educação e Ciência Resistências, pelo empenho que foi dado ao colégio. E para a realização desse agradecimento, gostaria de apresentar nominalmente os componentes da gestão. Eu vou aqui compartilhar. A nossa
Secretária adjunta, Vivian Marina Rede Pontim. A nossa tesoureira, Juliana Cristina Barandão. O nosso tesoureiro, Bruno Modesto Silvestre. A nossa coordenadora científica, Flávia Martinelli Ferreira. A nossa coordenadora de educação, Rebeca Signorelli Miguel. O nosso coordenador de comunicação e divulgação, Samuel Ribeiro dos Santos Neto. O nosso bolsista, graduando, Rafael Magalhães. Agradecemos também a FEF Unicamp e a própria Unicamp pelo apoio e toda a infraestrutura que possibilitou que sediássemos a Secretaria Estadual em nossa instituição. Agradecemos à Diretoria Nacional, aqui representada pelo professor Pedro Ataíde, pela confiança em nosso trabalho, e também agradecemos a todos os colegas e todas as colegas de profissão que estiveram conosco nesses anos de gestão. Gostaria também de desejar sucesso à nova equipe que ficará à frente de nossa Secretaria Estadual. Já me antecipo parabenizando a todos e todas, na pessoa do Daniel, que logo chamaremos aqui para falar conosco. Bom, diante dos ataques à educação e à ciência, o CBCE configura-se como um espaço de apoio e de coletividade. Entendemos que a luta contra esse Estado, que a cada dia se coloca de maneira mais ampla e profunda em nosso país, não pode ser feita de maneira isolada. Necessitamos desses lugares entre pares. A nossa resistência e revolução se fazem em comunhão. Não podemos aceitar o negacionismo que vai se esparramando pela sociedade e a imagem que vem sendo construída sobre nós, profissionais da pesquisa e da educação. É preciso resistir. Cada célula de resistência deve ser fortalecida e preservada, pois só assim conseguiremos lutar para derrubar esse governo necrófilo e todos os que o apoiam. Vivemos tempos em que a luta pelo poder e pelo dinheiro supera a luta pela vida. Como exemplo, propinas valem mais que vacinas e, consequentemente, vidas. Vidas que poderiam ter sido salvas se a ciência fosse mais respeitada e se houvesse preocupação com a humanidade. Vivemos uma das piores crises da história do país, em que se juntam a pandemia e o pandemônio, como disse recentemente Miguel Nicoleles. Tristes tempos que nos levam a pensar em desesperançar, mas somos resistentes e é no grupo, na comunhão, na partilha que nos mantemos esperançados. Então, esperancemos. Eu gostaria agora de chamar o professor Daniel Teixeira Maldonado, o novo secretário do nosso Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, no estado de São Paulo. Daniel, muito bem-vindo ao trabalho na Secretaria Estadual. Muito sucesso, parabéns a toda a chapa, tenho certeza que vocês farão um excelente trabalho, e agora, então, eu me retiro e deixo a secretaria junto com vocês, e estando com vocês, porque é esse trabalho conjunto que a gente espera, que a gente possa continuar trilhando juntos o trabalho em defesa da ciência, em defesa da educação, em defesa da educação física. Um bom trabalho para você, Daniel. Parabéns. Obrigado, Elaine. Obrigado a todos os colegas da antiga gestão, né, que está finalizando agora. Eu queria publicamente, Elaine, eu sei que você já vai sair, né, mas, ô Bruno, não tira a Elaine ainda não. Eu queria publicamente agradecer você, né, por todo esses 6 meses praticamente que a gente conversou, a gente se aproximou mais, né, a minha admiração por você só aumenta, e a gente espera aí continuar o belo trabalho que vocês estão fazendo, que vocês fizeram durante esses 4 anos na secretaria. Muito obrigado e contamos com vocês aí para tentar continuar esse trabalho brilhante, tá bom? Obrigado. Podem contar conosco. Bruno,
por favor, antes de eu falar, eu gostaria de apresentar oficialmente um vídeo que nós criamos com os integrantes e as integrantes da chapa, que começa agora a gestão, para que todos e todas conheçam. Então, Bruno, se você puder colocar aqui o vídeo, eu agradeço, tá bom? Aí depois eu falo rapidamente para passar para a nossa... Obrigado, Bruno. Então, pessoal, essa foi a chapa criada por nós para concorrer à Secretaria Estadual de São Paulo do CBCE. Praticamente um sonho estar com esta chapa, com estas pessoas, com esse grupo assumindo a secretaria. A gente vem com bastante força e vontade de organizar ações, defender o CBCE, defender a ciência, defender a democracia, que é o nome da nossa chapa. E eu gostaria, gente, de começar efetivamente essa cerimônia, assumindo aqui a Secretaria Estadual, falando em nome do grupo, que nós estamos assumindo num momento muito difícil. O texto da Elaine foi brilhante, mas a gente está completando, provavelmente amanhã, 580 mil mortes oficiais pela Covid-19. Amanhã nós completamos efetivamente o dobro de pessoas que morreram no ano passado de Covid no Brasil. São Paulo já beira 150 mil mortes por essa doença, por essa pandemia. E muitas dessas mortes aconteceram por esse governo que efetivamente não valoriza a ciência, que não valoriza a democracia, que não valoriza nada, só se destrói o que a gente construiu com bastante luta e força. E eu gostaria de começar, pessoal, a minha fala, efetivamente fazendo aqui, falando muito dos professores e das professoras por tudo que eles estão vivendo neste momento. A gente sabe que os professores e as professoras e os professores da rede estadual, da rede municipal, voltaram a trabalhar presencialmente, foram colocados presencialmente no meio da pandemia, estão sofrendo, com seus familiares morrendo, com mortes entre os colegas. Então, eu gostaria de começar essa cerimônia dedicando efetivamente todos os esforços aos professores e às professoras de São Paulo e do Brasil por tudo que acontece. E também gostaria de fazer uma nota de repúdio, efetivamente, ao presidente da Fundação Palmares, que um racista efetivamente assume um espaço onde se criou para valorizar a cultura negra afro-brasileira, né? E a gente consegue destruir um dos poucos espaços criados na democracia brasileira para valorizar esse povo. E eu já gostaria aqui também, como secretário estadual, em nome da chapa, dizer que nós apoiamos o GTT das relações étnico-raciais, que foi colocado com bastante debate nos últimos 2 anos, e esperamos que se efetive esse GTT no nosso CBCE. Antes de passar aqui a palavra para a Bruna, que vai apresentar a professora Marília, da nossa palestra de abertura da cerimônia de posse, eu queria colocar, pessoal, que nós estamos assumindo a secretaria num momento de políticas conservadoras e reacionárias, em âmbito estadual e em âmbito nacional, e a gente entende que o Estado de São Paulo precisa ser protagonista no processo de resistência democrática e no interesse da área da educação física e ciências do esporte. Então, essas pessoas que foram apresentadas na chapa se comprometem a fazer essa resistência e se comprometem efetivamente a lutar por uma educação física e pelas ciências do esporte de uma forma democrática. A gente se compromete também a tentar se aproximar o máximo possível das universidades públicas e particulares.
que ofereçam o curso de Educação Física, de Ciência da Atividade Física e de Esporte, na tentativa de apresentar o CBCE, de mostrar o movimento de luta dessa instituição, tentar ampliar o número de associados, e não só por uma questão de verba ou por uma questão financeira, mas por uma questão de ampliar a luta. E a gente entende que o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte representa a luta por uma outra sociedade. Nós também nos comprometemos, gente, a defender a educação física como componente curricular na educação básica e vamos lutar e ser resistência contra a obrigatoriedade do CREF para os docentes dessas redes de ensino. Nós não aceitamos que o CREF faça o que faça com os professores. Então, nós vamos lutar contra isso. E estamos à disposição para organizar essa luta em conjunto. E nos comprometemos também a realizar eventos, seminários, palestras e encontros para problematizar a produção do conhecimento da educação física e ciências do esporte, como a gente começa hoje aqui na apresentação da EFE Conectiva, mas posteriormente com o nosso canal do YouTube já organizado, problematizar essas questões nas redes sociais e, se possível, em breve, estar com as pessoas presencialmente nas universidades, nos espaços de luta para o diálogo. E a gente gostaria também de colocar aqui para os associados da Secretaria Estadual que todos e todas que tenham uma história com a Secretaria, os antigos secretários, as antigas secretárias, as pessoas que organizaram esse processo durante todo o tempo do CBCE São Paulo, que nos ajudem a organizar um processo histórico da Secretaria, colocando todos e todas que foram envolvidos durante esse tempo no nosso canal no YouTube, para registrar, para dar memória para esse processo de organização que foi colocado e de resistência. Nós sabemos que assumir a Secretaria Estadual do CBCE é fazer resistência. A gente também se compromete a organizar, junto com o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Congresso Sudeste em Ciências do Esporte o ano que vem. Nós já estamos em reunião com os colegas, os secretários e secretárias desses estados. E antes de passar para a Bruna, eu gostaria muito de agradecer todos e todas que fizeram parte da chapa, porque foram 6 meses muito intensos de reuniões de sexta-feira à noite, para pensar efetivamente nas nossas propostas, na organização, e tentar continuar o trabalho produzido pela gestão anterior. A gente espera, pessoal, que o CBCE São Paulo seja um espaço de diálogo e de escuta das demandas dos professores e das professoras de educação física que atuam em vários ramos profissionais, seja na escola, seja nas atividades de lazer, seja nas atividades de saúde, e que esse processo de escuta efetivamente possibilite notas, ações, palestras, formações, para ter a utopia de construir uma outra sociedade, um outro mundo, e o CBCE São Paulo está com vocês, na medida do possível, para realizar esse sonho. E a gente começa hoje já com uma formação, com uma palestra muito importante, um diálogo muito importante para nós, com uma pessoa muito importante, que foi muito importante na minha formação inicial, foi minha professora, a professora Marília, mas quem vai anunciar a palestra, vai começar esse diálogo, vai ser a professora Bruna Gabriela Marques, com que eu peço para o Bruno colocar aqui agora na tela, por favor, Bruno. E aí, só antes de passar a palavra para a Bruna, eu queria rapidamente dizer que a Bruna é a nossa coordenadora de Atividade Física e Saúde dessa gestão. Ela possui doutorado, mestrado, bacharelado e licenciatura em Educação Física pela Universidade de São Judas. Ela atua nos cursos de graduação, de mestrado em Educação Física e é pesquisadora do Instituto Ânima. Ela também, na extensão, coordena o projeto Sênior para a Vida Ativa da Universidade de São Judas e tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente com envelhecimento, saúde pública, educação popular em saúde e fotovoice. Apresentada a Bruna, faça as honras da mediação da nossa professora, né? Foi minha e sua professora na graduação. Obrigado, Bruna. Obrigada, Daniel, pela apresentação. Agora, formalmente, né, nosso secretário estadual, muito obrigado pela fala. E é com muito orgulho, né, que saúdo a todos, todas e todes, neste momento muito importante de posse para essa nova gestão, né? Então, a nossa gestão aí, Ciência e Democracia, ela terá aí uma grande empreitada, né? E nesse início
de conversa, nessas possibilidades mais coletivas que almejamos, nós temos uma grande possibilidade essa noite, né, de ouvir uma pessoa muito especial, tanto na minha formação, como na formação também do Daniel, e tenho certeza de muitos que nos escutam neste momento, que é a professora Marília Velarde, né? Então, vou pedir licença aqui para ler um pouquinho da sua história. Então, a professora, ela é atualmente docente na Escola de Artes, Ciências e Humanidades na Universidade de São Paulo, EASH USP, nos cursos de graduação em Educação Física e Saúde e no ciclo básico. Na mesma instituição, é docente e orientadora no programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política e na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA. Atua como docente nos cursos de bacharelado em Música e pós-graduação em Artes Cênicas. Como professora, é pesquisadora e tem a intencionalidade e a proposição de investigar a pesquisa qualitativa com uma denominação de radicalmente qualitativa, buscando conhecer e construir conhecimento sobre possibilidades de investigação acadêmica, especialmente em artes. Realiza ainda pesquisas e ações colaborativas com grupos e pesquisadores no campo da saúde, da educação, das artes da cena, da música e dos estudos sociais. É importante lembrar da sua atuação como coordenadora no grupo de estudos e pesquisa ECOAR, no qual atualmente tem como foco a construção de conhecimento com artistas sobre arte, a busca por epistemologias artísticas como suporte para as investigações qualitativas e a criação de estruturas e performance dos dados ou dos conhecimentos produzidos nas investigações. Marília se posiciona fortemente em defesa da universidade pública, gratuita e socialmente referenciada. Por isso, convido nossa querida Marília Velarde para palestrar e falar conosco a respeito de democracia, principalmente nas investigações do campo. Marília, seja bem-vinda. Olá. Olá. Eu estou aqui fazendo outras coisas para não me emocionar, mas é difícil. Queria agradecer a você, Bruna, por essa apresentação tão extensa. Parece que eu faço muita coisa, mas na verdade, eu acho que é por conta da minha idade que tem tanta coisa aí para falar, mais do que por conta da minha capacidade de fazer muitas coisas. Mas queria te agradecer muito por essa apresentação, dizer que eu me sinto honrada por ser apresentada por você e pelo Daniel. Aquela fala freiriana que diz que o objetivo de todo professor é se tornar desnecessário, acho que se isso é uma boa forma de eu me considerar uma boa professora, eu já estou satisfeita. Compreender que ter passado pela formação de vocês deixou alguma marca e hoje eu sou absolutamente desnecessária e desobrigada dessa função de professora, porque me coloco aqui como uma parceira de trabalho, admiradora do trabalho de vocês, e muito orgulhosa por poder compor braço a braço com vocês essa empreitada aí nesses próximos 2 anos, né? E aí aceitei essa tarefa de falar um pouquinho, né, com as companheiras, companheiros, pessoas todas que estão aqui conosco essa noite. Boa noite a todas, todos e todes. Aceitei essa tarefa que o Daniel sugeriu que eu aceitasse, ou me convidou para aceitar, e então vou conversar um pouquinho com vocês sobre coisas que eu fui pensando e fui rascunhando e fui organizando. Mais do que uma palestra, eu rascunhei algumas coisas para nós pensarmos juntas. Desde o início, as proposições dos colegas e das colegas que compõem essa chapa estão absolutamente centradas no fomento ao diálogo, à conversa, à participação. Então, esse
esses escritos que eu utilizarei como referência pessoal para falar com vocês agora, eu espero que eles sejam pontos de partida para diálogos, quiçá nós possamos tê-los ao final dessa minha fala. Eu, na última reunião da sexta-feira à noite, e aí vocês podem pensar como o nosso empenho, e a nossa vontade para tocar essa empreitada a qual a Bruna se referiu agora há pouco, ela vai adiante, nós estamos nos encontrando às sextas-feiras à noite, né? Na última sexta-feira, eu perguntei para meus colegas de chapa se havia coisas com as quais eles gostariam que eu me preocupasse nessa fala. E eu começo a minha fala a partir de uma preocupação da minha colega de universidade, minha colega mais ou menos de geração, mais ou menos, eu sou mais, ela é menos, e com a minha colega de espaço de formação na pós-graduação. Foi a Mônica Ehrenberg quem sublinhou a importância de um número, 31. A nossa chapa foi eleita com 31 votos. Mas, mais do que esse número 31, a Mônica nos chamou a atenção para outro número. Cerca de 130 pessoas são filiadas ao CBCE no estado de São Paulo. Esses dois valores nos assustaram naquele momento. Nós nos espantamos com a pequena quantidade de filiadas, de pessoas filiadas, e também com a participação de cerca de 1/3 destas pessoas na votação. Abrindo um pouco o espectro, é importante considerar que nas eleições de 2018, mais de 11 milhões de brasileiros e brasileiras votaram nulo, 9,5% do total de pessoas que compõem o eleitorado brasileiro. Outros 31 milhões, ou seja, 21% do nosso eleitorado deixou de votar. Ao todo, 42 milhões de pessoas escolheram não escolher. Parece, então, que existem razões ampliadas para pensarmos na problemática dos números. O que nos leva a essa condição? O que isso representa? No que não dizem, essas narrativas são eloquentes. Mas nós somos capazes de ouvir e de interpretar? Formulamos hipóteses, conjecturamos e jogamos teorias sobre possíveis situações históricas que nos permitam compreender. Não sei se estamos com os ouvidos atentos, se estamos escutando, eu não sei. E o que estamos fazendo? É direito, sem dúvida, não participar dos processos. Mas isso nos impele a pensarmos se é possível compreendermos essa não participação como um direito que considera a democracia ou que impõe um ônus sobre ela. Na sexta-feira, o Cleiton Borges me chamou a atenção para uma questão que também é problematizada nos jornais. Qual é o limite da democracia? Sem assumir o risco de problematizar e responder amplamente a essa questão colocada pelo colega, é sem dúvida essa uma pergunta que nos impõe outras para compreendermos a sua complexidade. O que é um direito? Quais são as dimensões individuais e coletivas do exercício de um direito? A quem cabe a garantia do exercício dos direitos individuais e coletivos? É possível compreender que a soma de direitos individuais possa ferir o exercício de direitos coletivos? Acho que muitas de nós, em face da política que vivemos no tempo presente, temos algumas respostas imediatas para essas perguntas. Sem garantia de exercício de direitos básicos de renda, moradia, saúde, educação, é possível falarmos em democracia? É a democracia representativa forma legítima de garantia de participação nas instâncias decisórias? A máxima, abre aspas, as minorias devem se curvar à vontade da maioria,
mais do que uma fala posicionada na hora, no lugar e pela pessoa absolutamente errada, pode estar fomentando discursos internos e alimentando o imaginário social há muito tempo. Talvez nós não tenhamos percebido. Proferir há pouco, não faz pouco tempo que essa lógica parece se impor quando a decisão é não participar de processos nos quais o diálogo teria a chance de se transformar em proposta de participação. Somos pequenos, não vai adiantar. Crença e descrença se misturam. A não escolha por 42 milhões de pessoas no segundo turno do pleito de 2018 contribuiu sobremaneira para nos colocar em profundo estado de reflexão. E essa escolha de 30 pessoas, de um total de 130, dos tantos profissionais e professores de educação física atuantes e graduandos no estado de São Paulo, hein? O que isso significa? O estado de São Paulo vive há quase 30 anos sob governos declaradamente neoliberais que hoje se assumem de centro-direita. Os governos neoliberais têm implantado sobre as 3 universidades estaduais paulistas estratégias sistemáticas de desmonte e de desconfiguração do espaço público. Ações que têm sido protagonizadas por reitorias avalizadas pelos governadores que passaram pelo estado nesses anos. Vivemos tempos difíceis há anos. Estudantes, professoras, professores e pessoal técnico administrativo. Trabalhamos hoje em organizações e não tanto em universidades. E é nessas organizações que nossas estudantes também estudam e se graduam. Quais crenças e valores são reforçados ali? Ali dentro é preciso garantir espaço. Ali é um campo de disputa. Sob os mesmos governos, essa realidade é também vivida por professoras e professores da educação básica de modo ainda mais dramático. Sobre nós, a lógica da competitividade, a burocratização dos espaços, a falta de investimentos de toda a ordem. Essas são realidades constantes. O mesmo acontece nos espaços de práticas de atividades físicas, de práticas corporais e de práticas esportivas mantidas pelo poder público. Voltar à atividade, vejam, a escola não pode parar. E no imaginário social, a escola parou. Com a política implantada a nível federal desde o golpe de 2016, as reformas trabalhistas oficializaram a nova organização do trabalho nos estabelecimentos privados. Organizações organizadas sob a perspectiva do lucro e da gestão da lucratividade. Nesse sentido, cabe pensar no trabalho docente nas universidades privadas, nas escolas particulares, nos centros de atividade física, nas academias, e a definitiva consideração das pessoas profissionais de educação física como profissionais liberais, sem direitos, sem registros, sem garantias e sem representatividade efetiva nos conselhos profissionais. Diante destes quadros, seria ingênuo pensar que a participação política emerge como possibilidade de solução de problemas que poderiam, se discutidos de forma sistemática, nos conduzirem à luta por novas possibilidades de articulação política, de modo que as nossas vozes pudessem chegar às esferas executivas. Os sindicatos, os movimentos sociais profissionais estão esfacelados, desacreditados. Filiar-se a um sindicato, um órgão de classe, um espaço de discussão nestes tempos de precariedade de renda e descrença no coletivo, de massificado fortalecimento do mito do herói, é muito difícil. Entre escolher pagar pelo direito de portar uma carteira de identificação profissional que garanta o seu direito a não ter direitos, mas a exercer uma profissão, ou então escolher filiar-se a um espaço de discussão sobre o nosso direito de não portar essa carteirinha, não é difícil imaginar qual será a escolha. E daí eu pergunto, o que nós podemos fazer? Eu acho mesmo, não é apenas olhar para a nossa comunidade paulista e brasileira, é tentar saber como nos olham. Não é propor mais, é mais ouvir, é mais escutar, legitimamente,
e tentar entender em quais medidas precisamos nos tornar aquilo que nós precisamos ser. Penso que os nossos espaços de encontros acadêmicos devem abrir-se para as escutas. Estudantes sem trabalhos finalizados precisam ser ouvidos. Trabalhadoras e trabalhadores precisam ser ouvidas. Espaços de discussão acadêmicos científicos precisam ser também espaços sistematizados de escuta. Trabalhos em andamento, pesquisas de graduandos, experiências de extensão, escutas do campo. Trazer as pessoas até nós e depois irmos até elas e depois, só muito depois, pensarmos e imaginarmos formas de compreensão dessas falas espontâneas, talvez ou não transformando-as em trabalhos acadêmicos. Falarmos menos, ouvirmos mais. É preciso formar também as nossas lideranças, e uma liderança se forma na escuta diária, no mergulho sem reservas no cotidiano. E quantas dessas lideranças se perdem quando adentram aos programas de pós-graduação, nos quais a erudição científica em curto prazo muitas vezes vale mais do que a aprendizagem sobre a área. Uma aprendizagem sobre o que significa uma área de concentração, o que quer dizer linha de pesquisa, quais são os estudos possíveis e os seus impactos sobre a educação física do futuro, não de um futuro distante, do futuro de daqui a pouco. Nossos alunos da pós já entram defendendo seus projetos, defendendo e não duvidando deles, como nos ensina a boa ciência, o bom método científico. Nesse momento, eu acho importante também pensarmos sobre o quanto o modo e a ideologia neoliberal de organização dos programas de pós-graduação, que discutem a passos curtíssimos questões fundamentais para a vida cotidiana da formação em educação física, nos impele à alta produtividade, ao individualismo, em detrimento de propostas críticas e de reflexão coletivas. E isso tem levado muitas de nós a realizarmos trabalhos noutras áreas, porque muito daquilo que problematizamos parece não ter lugar nos programas de pós-graduação em educação física. As exigências que levam os critérios de avaliação a determinarem as notas dos programas estão atreladas à capacidade de oferecimento de bolsas para os estudantes de pós-graduação, e a permanência estudantil está cada vez mais distante do horizonte. E nós, pesquisadoras e pesquisadores, estamos muitas vezes tão preocupadas em sobreviver que dividimos este encargo com as nossas alunas e alunos. Nosso modelo de sobrevivência transformou-se em eixo de formação na pós-graduação. Como pensar e falar em desafios para a pesquisa na nossa área, quando tudo aquilo que investigamos não deveria envolver apenas assuntos ou temas, mas conceitos em movimento? No caso da saúde, por exemplo, uma área com a qual eu estou vinculada no curso de educação física, se o próprio conceito está em movimento, especialmente nestes tempos em que vivemos, se a ideia de controle, de previsibilidade está posta em suspensão, e pensando na saúde como, no seu uso mais adequado, o direito de toda pessoa cidadã brasileira, o que nós temos feito? De qual saúde nós temos falado? Virada narrativa, a mudança de localização da pessoa que investiga para aquela que escuta e daquela que é objeto para sujeito da fala, permite aprender com, ouvir, ver, narrar, para depois encontrar onde aquilo se apoia. Há alguns anos eu trabalho com artistas em algo que temos chamado de preparação corporal. Essa não é a questão, mas eu peço licença para me amparar nessa minha experiência. O corpo é uma questão para artistas. Músicos, atores e atrizes, dançarinos e dançarinas, pessoas do campo da performance. Há algumas semanas, uma aluna atriz me disse, entre aspas, o corpo é ainda uma questão para o teatro. A preparação desse corpo é uma questão. E eu sei bem disso, pois vivenciamos isso diariamente, com os grupos que trabalho, com as minhas colegas. E também sei porque nós estudamos sobre isso.
A preparação corporal para a cena nos aponta para distintas concepções que vão desde uma ideia de o que se espera para aquela manifestação em particular, passando pelo ideal de cena, teatro e performance que se tem ou que se espera. Um ator, uma atriz, ao encenar uma personagem como Hamlet, por exemplo, volta para casa, mas antes deixa a personagem ali. Mesmo aqueles estadunidenses que utilizam a perspectiva de uma leitura discutível de Stanislavski se despedem daquelas personagens em algum momento, mesmo compondo-a do modo que se convencionou a entender de dentro para fora. Outras pessoas, talvez Meyerhold, Grotowski, os mamulengos, os artistas dos bois, formaram as personagens de outro modo, de fora para dentro, e a experiência de ser o outro e a outra termina na saída da cena. De dentro para fora, de fora para dentro, as artistas se livram das personagens uma hora ou outra. Nós e as pessoas da vida comum, não. Performances cotidianas, num tempo estranho, de ditaduras científicas implacáveis, de modelos de vigilância produtivistas, de dúvidas concretas sobre o que a ciência representa, de esfacelamento da lógica que nos leva a construir uma ciência de qualidade. Qual é a nossa preparação corporal para a cena? A educação física tem centrado esforços em nos preparar, muitas vezes, de fora para dentro, de modo que sigamos um roteiro determinado. Ensinamos diariamente aquilo que devemos performar, o que devemos dizer, quais metas devemos declarar. Nossos diretores e roteiristas estão prontos. Talvez os estudos da performance no campo da sociologia, de um recém-editado Irving Goffman, possam nos ajudar a compreender o que está por trás dessa conformação cênica. Cenários, figurinos, papéis, preparação corporal para a cena. Como estão sendo formadas as pessoas pesquisadoras em educação física? Nós as estamos formando para romperem com esses modelos produtivistas e disciplinares de quase dependência conosco? Estamos levantando a bandeira de uma formação compartilhada, interdisciplinar, empática, comprometida com o coletivo e com uma área alargada, ou estamos ensinando a sobreviverem? Para continuarem a dirigir essas performances? Para definirem roteiros precisos e garantirem luzes, câmera, ação? No teatro, a ideia da atriz criadora é um fato. Representação é muitas vezes um termo quase borrado nessa arte, ou pelo menos está circunscrito a um tipo de teatro, a uma concepção de gênero. E nós? Estamos prontas para estimularmos as pessoas a encontrarem as suas personagens e as comporem de dentro para fora e de fora para dentro, com base em quem são? Ou continuaremos a empurrá-los para interpretarem os papéis que queremos ou que achamos ideais, de modo a mantermos a casa cheia de espectadores? Aqueles que talvez um dia subirão ao palco. Como estamos formando as nossas alunas e alunos? O que estamos discutindo em sala de aula? Em quais disciplinas essas pessoas falam sobre isso? E aí me pergunto, será que nossas alunas e alunos, pessoas sujeitas às nossas intervenções, se percebem como pessoas futuramente responsáveis pela formação de um corpus de conhecimento numa área em movimento, inter e transdisciplinar num futuro que não sabemos exatamente qual será, mas que se avizinha? Pensemos, estamos formando nossas alunas para viverem, criarem, arriscarem ou para sobreviverem? Pensem bem, se fossem nossas, quereríamos isso para as nossas filhas? Estamos ajudando a formar lideranças políticas capazes de fomentar mudanças sociais? Eu não tenho as respostas e talvez nenhuma de nós as tenhamos com certeza, a menos que apontemos para um senso comum corporativista ou a menos que usemos o clássico modelo da culpabilização das vítimas que impera em algumas áreas da saúde. Indo além, temos ensinado aos nossos alunos e alunas a serem boas pessoas, empáticas, engajadas. Na pesquisa em educação física voltada à saúde, por exemplo, lugar por onde eu transito, eu penso que se a saúde é um direito,
é igualmente um direito lançar mão dos meios que permitam garanti-la. Quais têm sido as nossas preocupações nas pesquisas que fazemos em saúde? Pesquisamos sobre a garantia inalienável de toda cidadã e cidadão brasileiro a ter saúde? Isso tem sido nossa bandeira? Ou a nossa luta tem sido na busca de uma atividade física para a saúde? Advogar pelo direito das pessoas fazerem atividade física para a saúde é o mesmo que falar em favor da prática da atividade física para a saúde? Quais modos devem ser discutidos para que uma nova geração de pesquisadoras se envolva com a tarefa de garantir o direito das pessoas de viverem as suas vidas em movimento? Já na graduação, são as disciplinas que oferecemos suficientes para que nossas alunas e alunos acreditem que a saúde, por exemplo, é um direito? Confiam, desejam o SUS para o país? Desejamos aprimorá-lo, trabalhar nele e com ele? Nossas alunas e alunos têm se engajado nas lutas pela manutenção do sistema? Têm se organizado para intervir onde o sistema não chega, para além dos locais que vendem a saúde como um bem de consumo? Temos conseguido mobilizá-los para a luta? Por outro lado, na formação de pesquisadoras, quais investigações nós estamos fazendo para dar conta disso? Para valorizar falas dissonantes, esses desvios com os corpos, por exemplo, das pessoas que teimam em serem saudáveis, mesmo quando tudo aparenta não ser. Temos ouvido os discursos dos saudáveis sedentários, que optaram por distinguir ser de estar? Será que já não passou da hora de olharmos para esses discursos rebeldes, fora da curva? Ainda que façamos pesquisas ditas qualitativas, temos subordinado os modos de ação, as atuações, representações e performances a modelos teóricos e métodos verticalizados, que analisam aquilo que veem e ouvem, o que deve ser visto e ouvido, segundo as teorias e os métodos consagrados, mas não aprendemos ainda a ver, ouvir e interpretar aquilo que é performado no campo social. Temos ido aos campos de investigação para ouvir, compreender, analisar, e quando estamos muito envolvidas, nos movemos para propor novas saídas, novas sugestões, melhorias para as práticas daquele campo. A academia, nós a perpetuamos, aquela que até ouve, diz que dá voz, mas que não garante a fala, que determina, sabe o que deve e pode ser feito, pois tem as ferramentas intelectuais e tecnológicas que permitem ver e atuar melhor sobre a realidade do que aquela pessoa que nela atua. Escrevemos nós também novos roteiros, que talvez nunca sejam verdadeiramente encenados e interpretados, mas ao menos marcamos os nossos pontos, nos mantemos vivos na área 21. Os movimentos sociais das trabalhadoras e trabalhadores, os movimentos feministas, os movimentos LGBTQIA+, os movimentos negros, dentre tantos, desenvolveram métodos de conversação com as realidades, porque as pessoas investigadoras estão imersas nas questões que lhes são mais caras e nos mostram em cada ação cotidiana como devemos investigar as questões mais urgentes, como podemos propor investigações radicalmente ligadas à vida das pessoas, como podemos garantir espaços de fala e como podemos trazê-las para o centro dos lugares onde, de fato, alguma condição possa ser criada para que aquelas pessoas tenham possibilidade de viverem as suas vidas de modo mais justo, igualitário, equânime, democrático e saudável. Nós muitas vezes temos comunicado as pesquisas que fazemos às pessoas que generosamente nos deixaram escarafunchar as suas vidas cotidianas, mas raramente nós temos tomado para nós a responsabilidade de ouvir de modo legítimo aquilo que nos dizem. Nessa volta ao campo para dizermos aquilo que descobrimos e que elas não sabiam sobre si, nós muitas vezes olhamos para fisionomias descrentes e desanimadas. Nós estamos nos engajando com as causas legítimas das pessoas?
Nós mesmo fazemos muitas vezes pesquisa desconectada da vida, porque nos propomos mais a sermos fiéis aos métodos, teorias e epistemologias clássicas do que aos discursos e narrativas da vida cotidiana. Antes de assistirmos, nós queremos propor o roteiro, dirigir atores e atrizes, escolher a melhor cena e parar o movimento no melhor take, no mais perfeito enquadramento, e daí publicarmos. Muitas vezes não trazemos as peças ou os filmes da vida real, nós temos feito fotografias. Temos analisado, compreendido, comparado. A pesquisadora Mirka Koro-Djurjeberg nos desafia a investigar propondo metodologias sem metodologias. Método, para ela, é forma de pensamento. Será que não temos colaborado para a descrença na ciência? A minha utopia aqui é a de que tenhamos coragem para levantarmos essas questões, conduzindo novas perspectivas de formação, estimulando o desenvolvimento de novas pesquisas, ouvindo vozes dissonantes para que possamos nos engajar verdadeiramente em causas para todas as pessoas. Eu acho que eu perdi um pouco o rumo da prosa, fui na direção de uma crítica sobre o modo de pensarmos e organizarmos, mas não falei sobre perspectivas. Talvez seja um momento de, mais do que nunca, pensarmos em estimular as pessoas, a estimularmos as pessoas que fazem a educação física a acreditarem que é preciso repensarmos modos de sermos, assumirmos nossa identidade borrada, como afirma sobre nós, pessoas latino-americanas, a socióloga Silvia Rivera Cusicanqui. Nós que temos na vida comum e na nossa lida cotidiana muito a nos ensinar. Isso já seria uma grande novidade. Precisamos nos organizar para criarmos espaços de resistência para a garantia dos direitos sobre o que fazemos na vida comum e para o que investigamos. Ao invés de cientistas empreendedores, professores uberizados, precisamos nos organizar para ajudarmos a formar criadoras de coletivos, de espaços de luta, de mobilização, de auto-organização, de mudança social e participação política. Ou pensamos de outros modos, ou continuaremos vítimas das lógicas neoliberais de organização do mundo. Sem a compreensão de que a participação política é possível e sem a garantia de que as participações resultarão em palavras que serão ouvidas e consideradas, não há mudança social. Cabe-nos pensar, nesse lugar em que nos encontramos, como organizar esses espaços e motivar as pessoas a dialogarem, a procurarem lugares para, a partir dos seus discursos espontâneos e comuns, descobrirem que as suas falas individuais são narrativas coletivas. Penso que uma das tarefas fundamentais dessa secretaria seja juntas aprendermos a ouvir e a buscarmos espaços que favoreçam as escutas, tentarmos estimular essa escuta sistemática num compromisso de mudança social e de instauração de processos de participação política que nos digam o que o CBCE precisa ser, o que as universidades precisam ser, o que a nossa pesquisa precisa investigar. Lógica invertida, antítese. Além destas pautas, que talvez não tenham sido trazidas à consciência plena como problemas que impedem a participação política, nós temos outras, claro, renda, raça, gênero, acessibilidade, tempo disponível, tempo e momento de não trabalho. Embora esses temas tenham aparecido como questões de estudo há muito tempo na educação física, estão longe de conseguirem fomentar mudanças, porque algo também nos impede. E o que nos impede? Talvez o mesmo que impeça trabalhadoras e trabalhadores da educação física. Talvez o mesmo que atinja toda a nossa sociedade. Mas, como disse o Frei Beto, deixemos o pessimismo para dias melhores. Pedro, essa é para você. Vamos juntas. Vamos aprender a estruturar essas utopias. Pensarmos juntas e termos a ousadia para repensarmos nesses próximos anos, ou instantes, ou agora mesmo. E isso exige uma boa dose de arte. Eu acho até que isso é um pouco arte, mas para todas nós um desafio. Mas como nos inspirou o dramaturgo Plínio Marcos,
Vamos, porque a arte não deve habitar os corações medrosos. É isso. Nossa. Toda vez que eu discuto, Marília, me dá uma sensação de radicalidade no sentido mais nobre da palavra resistência. Então, eu acho que a minha responsabilidade aqui, como mediadora, é tentar trazer um pouquinho, né, do diálogo que está sendo feito ali, né, no YouTube. Então, muitas pessoas ali no chat estão se posicionando, da grandeza, da beleza e dos processos éticos que nós escutamos aqui. Eu lembro no momento ali da minha defesa do doutoramento, em que uma de umas pessoas muito especiais na minha trajetória acadêmica me disse que eu iria descobrir o que é a responsabilidade de ser doutora. E hoje eu fui tocada de uma forma diferente com essa responsabilidade ética. E agora, né, para tentar compartilhar um pouco contigo os questionamentos e também trazer toda essa grandeza da sua coordenação enquanto a epistemóloga do grupo, né, que terá toda a pretensão de nos auxiliar nesse processo, o Daniel lhe faz um questionamento. Então, o Daniel Teixeira Maldonado lhe pergunta, Marília, você acha que é possível que o coletivo de pesquisadores e pesquisadoras que se inspiram em diferentes epistemologias consigam encontrar uma pauta em comum para lutar pela ciência e a democracia? Nada fácil, né, Marília? Daniel sempre foi assim, desde que o Daniel, deixa eu fazer uma parte aqui, desde que o Daniel foi estudante de graduação, quando ele sentava ali na frente, quando ele olhava assim, já vinha uma coisa perigosa, né? Perigosa porque nos impelia a pensar mais para além daquilo até que a gente estava dizendo. Mas eu acho que, eu vou dizer que sim, sabe por quê, Daniel? Porque eu acho que é possível que a gente consiga fazer um retorno. Tem muita gente que faz isso, né, ainda hoje, mas é possível, se nós conseguimos fazer um retorno, a nossa ideia de nos perguntar cotidianamente qual é o papel do nosso trabalho como professores e professoras na pós-graduação. E esse trabalho é essencialmente descobrir como é que nós pensamos sobre as coisas do mundo, independente de quais coisas sejam aquelas que estão nos motivando a elaborar um trabalho acadêmico-científico, por exemplo. Então, o que nos une, o que deveria nos unir na pós-graduação, não é o tema que nós estamos investigando, não é o objeto de estudo, é o modo de pensar sobre as coisas. E o que nos une, essencialmente, não é o mesmo modo de pensar sobre as coisas, mas é a nossa possibilidade de diálogo entre aquelas pessoas que pensam de modos diferentes. A ideia da pluralidade, da diversidade de modos de pensar sobre as mesmas coisas é tão rica ou mais rica do que o mesmo modo de pensar sobre coisas diferentes. E eu acho que muito do que acontece nos programas de pós-graduação se transformou numa estrutura que fortalece esse tipo de lógica. Nós temos linhas de pesquisa e estudos que falam sobre temas diferentes, têm objetos diferentes, mas invariavelmente traduzem problemas diferentes para uma mesma lógica científica, para uma mesma lógica epistêmica. Então, eu acho que é uma reformulação na estrutura dos grupos de pesquisa, né, voltando à sua lógica, para a compreensão, essencialmente, para a compreensão dos modos de se fazer a pesquisa, claro que tendo atenção para o objeto, mas tirando o protagonismo do objeto, o protagonismo do tema, e colocando o protagonismo no modo de pensar sobre aqueles fenômenos, sobre aqueles fatos, sobre aquelas circunstâncias,
Eu acho que é uma saída. Quando a gente pensa melhor, critica o próprio pensamento, dialoga e contradiz a si próprio, a gente aprende a pensar melhor sobre todas as coisas, não só sobre pesquisa. Não sei se será isso. Acho que muito mais, né, Marília? Tem uns detalhes que eu fui anotando na sua fala, que as palavras, elas tocam, né? Então, acho que uma palavra que me tocou muito foi a questão do escutar. Escutar é acolher, né, Marília? E hoje, como é que você percebe essa forma de escuta, que também pode ser revolucionária? Como é que você vê isso na pós-graduação? Ou como é que você projeta que a tua coordenação, principalmente olhando para a epistemologia da área, né, da construção do conhecimento, como ela pode ter essa escuta acolhedora e também de resistência? Eu fico pensando muito, sabe, Bruna, você trabalhou com photovoice, né, no seu doutorado, que é basicamente uma estratégia, né, de produção de conhecimento, mais do que um instrumento de coleta de dados, né. E eu me lembro que o seu trabalho estava indo numa direção, lá no começo, eu acompanhei um pouco o processo, né. E depois, quando você se engajou no trabalho com a comunidade, o seu trabalho virou de ponta cabeça, né? Até a própria apresentação. E o que eu acho, e o que eu chamo de escuta, né? E o que eu acho que a gente precisa entender como escuta, não é o que eu chamo, é o que a escuta é, né? O que para mim me toca, acho que essa colocação é melhor, o que para mim me toca quando a gente fala de escuta, é a ideia de que a escuta nos transforma, né? Quando a gente ouve legitimamente alguém, seja em qualquer nível de relacionamento, né? Seja no relacionamento pessoal, particular, seja no relacionamento nos nossos espaços de formação ou no campo da investigação, a escuta que já nasce seletiva, aquela velha máxima, né? A gente escuta o que quer ouvir, né? A escuta que já nasce a partir dessa lógica, ela não é escuta, ela é outra coisa, né? Os nossos estudantes têm entrado, como eu falei, já na pós-graduação, nas primeiras disciplinas, defendendo os seus projetos, né? Aquilo que eles ouvem nos espaços de argumentação, nas disciplinas, poucas vezes se configuram como contribuições, como pontos de reflexão. Muitas vezes são pontos sobre os quais eles têm que se posicionar para sustentar alguma coisa que elaboraram antes de passar por um processo reflexivo ou de formação mais contundente. O que eu acho que a escuta pode nos trazer é a instauração da dúvida, da instabilidade. Pode nos trazer aquilo que nós somos incapazes de ver, porque estamos em outro lugar. Quando a Mônica, nossa querida Mônica, né, que compõe a chapa com a gente, falou, gente, só 131 pessoas no estado de São Paulo, na hora eu pensei, essas pessoas estão dizendo alguma coisa, e a gente não sabe o que é. E talvez nós percamos muito tempo e não cheguemos às respostas se nós usarmos o método tradicional, que é tentar ficar conjecturando, hipotetizando e buscando confirmação em alguns núcleos específicos. A gente precisa ouvir as pessoas para entender o que de fato acontece. Eu tenho algumas conjecturas, você também, outras pessoas têm as suas. Mas o espaço de escuta é um espaço de instauração de algum vazio que permita um impacto sobre nós. E depois da escuta, nos colocarmos em ação. Eu acho que é isso. Fantástico. Me recordo muito de alguns momentos formativos em que a palavra da hora era o autoconhecimento, né? Então, como podemos participar ou reivindicar se mal nos conhecemos, né? Então, acho que a tua fala traz muito esse contexto da vida cotidiana e quanto que isso, de fato, tem um processo que é contínuo. E temos mais uma pergunta aqui, Marília, do Bruno Meirelles, também companheiro aqui
da nossa chapa. Então, vamos lá. Qual ou quais caminhos podemos seguir no sentido de envolver os jovens e experientes profissionais de educação física nos espaços de debate, lutas, resistências, para fortalecer a área? Eu acho que nossos espaços precisam deixar de ser assustadores. Esse é o primeiro ponto. Eles precisam ser acolhedores. Eles precisam acolher, por exemplo, pesquisas em andamento. Eles precisam acolher trabalhos ainda embrionários. Eu acho que esse é um ponto. Acho que a gente precisa também ouvir as pessoas que estão na graduação e ajudá-las a organizar aquilo que elas estão precisando organizar. O Daniel também colocou alguma questão aqui, né, um pouquinho antes, Bruna, que estava falando sobre a entrada das pessoas, né, negros, LGBTQIA+, pessoas menos habilidosas, né, para aquele padrão típico do alto rendimento, diferentes corpos, quer dizer, essas pessoas vindo para os cursos, eu sinto que há movimentos importantes sendo protagonizados por essas pessoas, mas sinto também que é muito difícil quando a nossa estrutura de formação como professoras não nos levou a saber lidar com as pessoas, né? Falei agora há pouco o quanto para nós na pós-graduação os temas, os objetos de estudo e o método consagrado, os métodos consagrados de pesquisa, balizam as nossas atividades docentes, né? Então, muitas vezes, essas pessoas estão sentadas nas nossas salas, estão fazendo as nossas atividades, mas a nossa inabilidade, o nosso desconhecimento como professoras, nos leva a deixar a luta toda para essas pessoas. Sobra para eles nos convencerem, se engajarem e fazerem um movimento. Eu acho que nós estamos ainda fazendo muito pouco. E a gente só vai conseguir fazer alguma coisa quando a gente ouvir. Então, também ouvir essas pessoas e tentar entender o que é que vocês estão precisando aqui? Como é que a gente pode ajudar? Por isso eu falei, para tentar ouvir um pouco, ainda que nós não possamos resolver todos os problemas do mundo, nem todos os problemas da área, mas ouvir um pouco os jovens que estão na graduação, ingressantes nos cursos de educação física, o que é que vocês estão precisando que a gente pode, de alguma maneira, ajudar a fortalecer? Inclusive pensando nas funções das nossas secretarias, né? O que a gente, nós, como secretários e secretárias, podemos ajudar essas pessoas a pensar, a fazer? Quais tipos de organização são possíveis? Quais debates nós podemos ajudar a promover? Quais subsídios nós podemos fornecer? De alguma maneira, trabalhar também, sabendo que essa escuta que nós vamos fazer desses espaços nos organiza, e não nós organizando a nossa ação a partir de um conjunto de discussões que nós façamos aqui nesse nosso ambiente fechado. Né? Perfeito, Marília. Em linhas gerais, acho que você traz muito a questão colaborativa, né, que nós temos aí pela frente, no sentido de tentar aproximar as pessoas que não se sentem representadas nesse espaço, né? Então, acho que, em linhas gerais, é tentar trabalhar com isso. Marília, temos uma pergunta da Mônica também. Será que, além de escutar, sendo um aspecto primordial, também não estamos carecendo de estabelecer um diálogo mais profícuo com a comunidade, para além da educação física? Vejo que a sociedade desconhece o papel da universidade e, mais ainda, da educação física. Ou o compromisso da universidade, né, Marília? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho, sempre concordo integralmente com a Mônica, né? Tem um momento ali na minha fala que eu falei, tudo isso que a gente está fazendo também não tem contribuído para as pessoas acharem que a ciência é uma conversa só feita na universidade, que só serve para alimentar os nossos egos e que a gente não sabe direito o que faz, porque uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, a ciência não sabe muito bem
onde quer chegar, né? Porque as pessoas não sabem que a produção científica, a produção acadêmica, ela é efetivamente apoiada no seu questionamento constante, né? Isso não fica claro para as pessoas. As pessoas, a vida cotidiana tem apartado das pessoas o espaço de reflexão sobre a sua própria vida. A tal da causação natural, né, sobre a qual nos alerta o Paulo Freire, tem sido a tônica do tempo presente. É assim mesmo. Eu sou pobre, eu sou periférica, eu tenho que trabalhar entregando comida numa bicicleta, sem direito mesmo, porque é o único jeito, enfim. E, obviamente, a gente tem uma responsabilidade que não estava sendo cumprida e que não está sendo cumprida. Eu acho que esses espaços de comunicação entre nós e a sociedade, de diálogos verdadeiros, né, de conversas abertas, de ruptura da verticalidade entre nós e a vida comum, isso é absolutamente necessário. E eu acho que entre essa aproximação entre nós e a comunidade, que muitas vezes pode acontecer nos projetos de extensão, nos programas de extensão, né, Bruna? Você sabe disso muito bem, né? Nos projetos de compartilhamento dos saberes, não para ajudar ninguém, mas para compartilhar de fato aquilo que a gente está fazendo ali dentro, né? Eles são vitais para a manutenção, inclusive, da existência da universidade como um espaço de criação e de formação legítimos, né? E não como um espaço de outorga de grau ou venda de diplomas, né? Como se essas coisas todas fossem produtos, né? Bom, agora acho que o Daniel quer fazer uns questionamentos, Marília, então ele... Ai, Daniel, chega! Ó, sabatina tá bom, hein, Marília? Nossa, estou me sentindo no Senado aqui, sendo sabatinado. Não, mas na verdade não é fazer questionamento, não. Mas eu queria fechar da minha parte, claro, né? Antes da gente finalizar a transmissão, dizendo que eu pedi para colocar com a Bruna aqui também, porque nós dois fizemos uma disciplina com você, que eu acho que mudou a vida da Bruna também, mas a minha com certeza. E aí eu queria colocar isso para todos e todas publicamente, porque naquela disciplina do doutorado, pesquisa qualitativa em educação física, você pediu para a gente fazer um portfólio em que a gente tinha que fazer a leitura de um livro, ir numa exposição de arte e falar o quanto que isso muda, né? Vai te formando como pesquisador. E você tinha uma fala muito forte para mim, assim, você vai publicar o seu artigo e depois você vai fazer o quê? Né? Depois de você fazer a sua pesquisa e publicar o seu artigo, o que ficou? Mas eu fui mal educada assim? Ou foi não foi não. Ah, bom. Naquela vez, acho que foi 2013 ou 2014, então, né, já está quase 10 anos, eu li esse livro do Tolstói para sua disciplina, Ressurreição, né? E ele estava aqui agora e, assim, eu lembrei desse livro e com a sua fala, e eu queria dizer que para aquela disciplina mudou muito a minha forma de pensar. Todas as vezes que eu tinha oportunidade de ser seu aluno, né, eu saía bastante indagado, perdido, desconstruído das coisas que eu pensava, e eu mostrei esse livro porque eu acho que é um momento de ressurreição mesmo, né? É um momento de ressurreição política, é um momento de ressurreição da ciência, da democracia. Eu acho que a gente vai ter ainda tempos difíceis pela frente, mas aquela disciplina, esse processo todo, transformou a minha vida, e eu acho que a gente consegue dialogar e transformar a vida das pessoas também pelo meio da educação, da ciência, da democracia, né? Então, era mais, na verdade, um agradecimento público por todas as vezes que você foi minha professora, e este livro eu só li porque alguém numa disciplina de doutorado, em vez de pedir para eu escrever artigo, pediu para eu ler um livro. Né? Então, assim, acho que é essa que é um livro que não tinha nada a ver com a disciplina que a gente estava, nada a ver efetivamente, né, na relação de causa e efeito. Você não poderia aproveitar, né?
Exatamente. Então, agora, só para encerrar, eu queria dizer assim, que vocês são professoras e professores incríveis, está cheio de professor e professora incrível, e vocês são muito melhores do que eu podia sonhar em ser, porque vocês já começaram de um outro lugar, né? No fim, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, quer dizer, quem nos forma professores e professoras são vocês, né? Então, quem agradece sou eu, absolutamente honrada de ter convivido com vocês nesses espaços e de ter hoje colegas como vocês, né? Eu me sinto, assim, em festa, Daniel, ao me lembrar daquele menino que sentava naquela sala, que eu me lembro qual é, naquele lugar que eu me recordo e que me lembro de vir falar comigo no final da aula, né? Ali eu já sabia que tinha alguma coisa que ia acontecer, que a gente não dimensiona, né? Porque às vezes também a gente não quer dimensionar demais para não se frustrar, né? Mas Bruna, a mesma coisa, e sei que tudo aquilo que vocês falam a meu respeito, né? De, essa coisa de vocês gostarem tanto de mim é muito bacana e tal, mas queria que vocês soubessem que mais bacana de tudo isso, desse convívio, é a possibilidade que vocês me deram de eu aprender a ser professora, e essas pessoas com as quais eu estou convivendo hoje têm me ensinado outras coisas, e têm me ensinado outras coisas, e têm me ensinado outras coisas. Então, quem agradece sou eu, de verdade. Tem uma fala, Daniel, que marcou muito, né? A disciplina da Marília ainda me toca. E ela falou agora, de novo, né? Na conversa que ela teve conosco. Ela disse assim, anotei até para falar de novo. Sujeito da fala, ouvir, ver, narrar. É necessário entender quem somos, da onde viemos, e por isso nos comprometemos. Então, acho que a Marília, ela faz isso, né? A Marília, ela é, de fato, a pessoa encarnada, que ela te coloca numa situação de responsabilização, não só por você, mas aquilo pelo que você está assumindo. Então, Marília, acho que gratidão é pouco, né? Acho que essa questão de nos tornarmos professores e professoras é coletivo. Então, acho que te agradeço por isso, né? Por esta presença sempre muito sensível de nos tocar, pela uma fala individual, mas que reverbera sempre no coletivo, dos seus alunos, das suas alunas, e de todos aqueles que estão nos escutando, né? Acho que aquela palavra que está lá no chat lá do YouTube, diva, 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 que a gente tem que encerrar, diva, Marília Diva, é isso mesmo. Marília, muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. Saúde para nós, força, vida longa para essa chapa, muito trabalho pela frente. Elaine, super obrigada por tudo, né? Vamos lá, força para nós. Pessoal, então só para encerrar, acompanhem as redes sociais que a gente criou no Instagram, o nosso canal no YouTube, faremos muitas ações, inclusive com a Marília novamente, estamos com a corda toda, né, Marília? Então, estamos com a corda toda. Podem esperar, mandem mensagem para nós, que a gente também quer escutar vocês, né, a Secretaria Estadual, e tentaremos em breve já ter mais uma ação com todos e todas. Marília, obrigado. Bruna, obrigado. Obrigada, gente. Todo mundo que ficou até esse momento, obrigado. Quem vai assistir depois também, obrigado. Estamos à disposição para lutar com todo mundo. Boa noite. Cuidem-se, cuidem-se. Boa noite, beijos.